Bom dia! Vamos para a nossa quinta e última live desta série sobre a virtude da transcendência, como que nós podemos desenvolver esse caminho para uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais significativa, como que nós podemos enxergar a vida de uma outra forma, sempre com conteúdo aqui. Bom dia, Tica! Sempre com conteúdo aqui de psicoeducação, para que a gente possa ter uma vida mais consciente. Uma vida mais consciente, menos no piloto automático, uma vida mais consciente de onde colocar a nossa energia, de onde colocar o nosso tempo. E já parabenizando vocês por estarem aqui. Mais um domingo. Bom dia, mãezinha. Mais um domingo para estarmos juntos falando sobre isso. Vocês escolheram estar aqui ouvindo algo que vai transformar de alguma forma a vida. Então, esse é o meu compromisso com vocês e fico muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre algo que vou até trazer uma história hoje. Estava me lembrando ontem de uma situação, estudando sobre perfeccionismo, sobre esse peso, né, que é tão forte pra gente, e eu entendi que esse caminho que a gente vai conversar hoje é um antídoto, inclusive, né, ele pode ser um antídoto para que a gente possa enxergar os nossos erros, inclusive, com mais leveza, Então, hoje a gente vai conversar sobre uma força, assim como a do domingo passado, não é uma força tão óbvia, assim, sendo da transcendência, não é um caminho que a gente associa tanto a essa conexão com algo fora de nós, mas a ciência mostra que está dentro dessa virtude, que é a força do humor, a força associada à alegria, a riso, a um senso ali de tornar as coisas menos pesadas, com uma compreensão diferente do que é esse humor. Eu quero trazer uma compreensão diferente. O humor não é fazer piada. O humor é trazer essa alegria mesmo, né? Assim, esse riso, essa diversão como algo para nos elevar, como algo para quebrar o peso que a vida traz, né? A vida, ela tem sim um peso, ela tem esse sentido mesmo, assim, de tensão, né? Principalmente aí no campo do trabalho. Então, como que a gente pode usar essa força no seu uso ótimo, calibrado, para que nossa vida, ela não fique tão séria, né? A verdade é que a vida, ela vai ficando muito séria, muito endurecida, se nós estivermos focados apenas no fazer, no performar, no entregar, no foco no resultado, na performance acima de qualquer coisa, se enxergar no meio do caminho as relações, os vínculos. Então, quero começar perguntando para vocês, comecem a pensar sobre isso. Será que eu fiquei mais séria com o passar do tempo? O que foi me ensinado sobre o humor? Será que eu me sinto culpada se eu aciono esse humor em alguns momentos mais difíceis? Será que eu associo o humor a uma superficialidade? Ou o humor pode sim existir uma sabedoria? Será que você aprendeu a se permitir ter esse senso de humor? Ou você foi ensinado a levar tudo de uma forma mais séria, de uma forma mais rígida, de uma forma excessivamente séria? Aquelas pessoas que têm um senso de humor muito baixo, né? Ou seja, difícil. A gente foi ensinado a confundir, inclusive, muitas vezes, a confundir esse humor com falta de maturidade. E, de novo, eu quero trazer isso no uso ótimo, no uso calibrado. Como que é esse humor de uma forma que traga sentido.
para dentro das coisas. Então, na psicologia positiva, na ciência do bem-estar, nós falamos de humor como essa capacidade de encontrar leveza, mesmo em contextos difíceis, de criar uma conexão emocional através do riso mesmo, através da brincadeira, através da alegria. E aí, olhar para a própria imperfeição com mais humanidade, é aqui que entra o antídoto contra esse perfeccionismo. Então, não é negar essa dor, não é minimizar essa dor, é olhar para ela de uma forma diferente, não como uma ameaça, não como algo que vai nos derrotar. Bom dia, Érica, seja muito bem-vinda. Então, vamos olhar o humor como esse senso mesmo de uma elevação, né? Para que a gente possa ativar aí alguns circuitos na nossa capacidade mesmo do cérebro de enxergar as coisas com mais criatividade, com mais flexibilidade, de ressignificar mesmo algumas coisas, né? De trazer outros sentidos para isso. Então, por que essa virtude faz parte por que essa força faz parte da virtude da transcendência? Bom dia, irmã! Que bom que você está por aqui hoje, Li. Que bom que por que essa força faz parte da virtude da transcendência? Por que quando a gente se conecta com esse caminho, nós estamos desenvolvendo uma virtude? Porque nós estamos acessando algo além do aqui e agora, além desse nosso momento. A gente consegue acessar um sentido mesmo no caos. Então, podemos estar vivendo ali um caos. Mas se eu conseguir enxergar, se eu conseguir ativar de alguma forma um humor naquele momento, eu sustento uma esperança mesmo, sabe? Assim, eu consigo trazer essa esperança quando essa realidade está muito pesada, eu consigo quebrar uma atmosfera de medo, inclusive, né? Uma atmosfera de dificuldade. Então, é olhar para isso, trazendo humanidade quando as coisas estão pesadas demais, né? Então, não é que esse rir ou esse humor ele vai diminuir a dor, mas ele vai impedir um ciclo ali, muitas vezes. Até vou falar sobre diálogo interno, esse humor também como esse diálogo interno. Será que eu estou usando isso comigo mesmo, ou será que eu estou muito endurecida, eu estou colocando muito peso até comigo mesma? Então, como é que a gente pode utilizar isso, né? De novo, para quem chegou depois, essa força ela não é tão óbvia, porque o humor, não tanto no Brasil, né? No Brasil, a gente tem, quem é aqui do Ceará, né, Fortaleza, a gente tem essa coisa mais natural do humor, do humor não ser reprimido, né? Eu até reconheço, existem culturas que são diferentes, que a seriedade ela é confundida com essa maturidade, né? Ou seja, quanto mais sério você for, mais maduro você é. Nós vivemos aqui uma cultura que até privilegia, né, esse humor de alguma forma. Esse humor ele não é reprimido, pelo menos não aqui. Eu não sei quem mora fora, né? Sei que tem gente aqui de São Paulo, de outros lugares. Então, aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente costuma enxergar o humor como algo que não é reprimido, né? A gente valoriza esse humor. Então, nós vamos falar disso como um caminho que a ciência traz, né? E aí, para muitos lugares, tem umas meninas também, né? Acho que a Renata tá aqui, a Érica também, que não são daqui, de Fortaleza. Então, nós vamos começando a expandir, assim. Será que eu fui ensinado a enxergar o humor como uma falta de compromisso, a associar essa seriedade com uma maturidade, a achar que rir em alguns momentos mais difíceis ou contextos caóticos é um certo desrespeito? Eu quero quebrar esses padrões aqui. E eu quero trazer que a sociedade, ela ensina a gente só a sobreviver, a reagir, a performar, né? E não a sustentar essa alegria no momento de pressão. Então,
Isso exige presença, isso exige um ambiente de segurança emocional. Claro que há ambientes onde isso não é permitido e nós temos que fazer essa leitura do ambiente. Mas eu quero trazer não sobre o ambiente, mas sobre essa voz, você com você mesma, você com você mesmo. Será que você traz essa seriedade excessiva, esse excessivamente rígido diante de algumas coisas da vida? E aí o mundo, ele já está muito pesado, é fato, né? Vivi, o mundo ele está mais difícil, é fato que emocionalmente falando existe uma sobrecarga maior. Nós temos que lidar com muito mais complexidade que antigamente. Todas as épocas elas têm os seus desafios, os seus obstáculos que precisaram ser superados, toda geração teve isso. Mas em termos de saúde mental, os números mostram isso. Existe uma sobrecarga emocional maior diante de um mundo mais complexo, diante de um mundo mais caótico, diante de uma sociedade, mais individualista, mais conectada em termos de tecnologia e ao mesmo tempo desconectada em termos de relacionamentos humanos. E tudo isso traz uma complexidade diferente. As mudanças, elas são muito rápidas. Então, se esse mundo ele já tem esse excesso de carga emocional, crises constantes, a gente vê, né, o cenário econômico, o cenário político, de repente as coisas mudam, né? Tudo pode acontecer algo que impacte o mundo inteiro. O evento da pandemia, ele trouxe isso, né? Pela primeira vez, um evento muito global, né? Diferente de outras epidemias, de outros cenários que aconteceram. Então, a pandemia, ela trouxe esse momento de, assim, independente da sua nação, independente da sua crença, independente da sua religião, independente do lugar que você estava morando, todo mundo estava, por exemplo, usando máscara. Então, isso traz esse contexto muito mais globalizado. Nós vivemos um mundo assim com muitas notícias negativas, notícias ruins, um cansaço não só físico, um cansaço emocional, um cansaço moral, um cansaço, às vezes, de falta de esperança. Então, essa força, né, quando a gente ativa o humor nesse seu uso ótimo, a gente protege a nossa saúde mental, protege vínculos. Então, estou trazendo isso, mas eu vou trazer um exemplo para que a gente possa entender o que é esse endurecimento, né? O que é essa seriedade, na verdade, essa rigidez diante quando a gente fala dessa falta de humor, né? Essa rigidez, essa amargura diante da vida, uma dificuldade de conexão, uma vida emocional mais pesada. E esse seria a falta dessa força, né? A gente não utilizar essa força. Claro que existe também o excesso, então eu não posso usar o humor para fugir da dor. O humor, no seu uso ótimo, ele não foge da dor. Eu estou falando de um humor maduro, de um humor que não nega a dor, ele caminha junto com ela. Então, não é ser piadista, não é ter uma incapacidade de acessar algo mais profundo. Então, claro que tem gente que usa isso como algo que é para sair de emoções mais profundas, ou seja, ter uma certa superficialidade, e isso também seria um uso descalibrado dessa característica positiva, né? Como a Renata está colocando, é muito bom estar perto de pessoas bem-humoradas, traz leveza. É exatamente isso, pessoas que enxergam a vida com uma lente não de fuga, né? Mas uma lente mais leve mesmo, uma lente que a gente sabe, quando a gente, depois que passa, a gente ri da nossa própria dor, de alguma forma, a gente ri do nosso ridículo de alguma forma, né? Então, trazer isso de uma forma mais bem-humorada, rir de si mesmo,
diante dos nossos erros, né? Não quando está acontecendo, né? Não é quando está acontecendo rir das pessoas, minimizar, mas o depois, né? Como é que a gente processa, como é que a gente dá um significado a isso, né? E a Erika tá falando, eu fui ensinada assim, a não brincar, a levar tudo a sério. Exato. Então, quando a gente é ensinado a isso, a gente aprende nas nossas principais relações mesmo. Isso vem muito da nossa infância. Então, quando a gente aprende que essa mistura, né, como se a seriedade fosse um sinal de maturidade, essa rigidez fosse a responsabilidade, é como se a gente não fosse permitido, como se a gente não tivesse essa permissão de enxergar as coisas com um pouco mais de senso de humor, né, com um pouco mais de... Essa zona de força, ela fala de olhar para nós mesmos e ter um diálogo interno menos rígido, menos endurecido. E aí eu vou trazer esse exemplo, né? Essa história, gente, que nunca contei aqui, mas montando essa live ontem, assim, me veio essa história e eu entendi que a minha exposição, né, a minha vulnerabilidade pode ajudar alguém. Então são as nossas dores mesmo que servem de inspiração para outras pessoas. A Tica trouxe, eu escolhi ir por esse caminho e acabei sendo muito dura comigo. Agora eu preciso quebrar esse padrão e voltar a ser mais leve. Esse caminho, Tica, do humor, ele é muito importante pra gente acionar essa leveza. E aí eu vou trazer esse exemplo que eu vivi faz uns 3 anos, talvez. Não sei exatamente quanto. Mas, pra quem não sabe, eu faço treinamentos corporativos, né? E eu tinha acabado de começar a potencializar um pouco mais isso para empresas clientes. E teve um dia que eu saí de um treinamento, né, super feliz, o conteúdo entregue, as pessoas participaram, engajadas, aquele sentimento mesmo assim de missão cumprida. E aí no fim, como eu sempre faço, né, geralmente eu faço um vídeo, eu mesma coloquei ali um vídeo, peguei uma música, montei um vídeo simples com as fotos do encontro. Eu escolhi uma música assim meio aleatório, muito mais pela batida da música, pelo estilo da música. E aí eu lembro de ter feito isso um pouco mais acelerado, porque eu já estava fazendo uma outra coisa. E aí a música, né, era animada, moderna, enfim. Postei. E depois, pouquinho depois, veio uma mensagem da empresa, cliente, eu marquei a empresa, né, no Instagram, e a música era em inglês e tinha uma palavra indevida na música. E eu não percebi. E eu, naquele momento, era inclusive, tinha um palavrão no meio da música. Meu Jesus amado, como é que eu faço isso? E aí veio o diálogo interno, né? Como é que você não viu isso? Como é que você faz isso? Me julguei, me senti uma vergonha, me culpei, né? Me senti ali péssima, assim. Doeu mais do que eu gosto de, assim, admitir. Sabe aquela coisa que a minha mente começou esse ataque mesmo, né? Assim, esse ataque de vergonha, de culpa, de como é que eu não percebi, como é que eu faço isso, como é que eu exponho a empresa desse jeito, aí passa 1000 coisas, né, na cabeça. Gente, poucas pessoas viram, foi uma coisa rápida, né, assim, e foi uma falha real. Isso aqui que eu tô falando pra vocês não é uma falha pequena, né, assim, foi uma falha importante que obviamente não teve uma repercussão, assim, porque foi tudo muito rápido. Eu consegui apagar depois, corrigir, pedir desculpas, né? Resolvi o que precisava ser resolvido de forma muito rápida, mas mesmo assim aquilo a gente fica remoendo, fica latejando, é igual aquela dor, assim, a dor física, fica latejando ali o resto do dia. E aí onde é que vem a força do humor, né? Vou falar pra vocês toda essa história e conectando com o antídoto do perfeccionismo, assim, claramente
foi uma falha muito grande, que a gente fica se martirizando, fica com esse diálogo, né, esse padrão de dureza consigo mesma, e aí quando a gente, se a gente não estiver atento a isso, a gente vai se desencorajando. Então, tá vendo como não dá para eu fazer isso? Tá vendo como talvez eu não tenha a capacidade de fazer isso, né? E aí vem essa dureza, né? E aí, gente, o meu marido, ele tem essa força do humor muito alta, né? Então, vou reconhecê-lo aqui. Ele sempre... Ele tem umas tiradas, sabe? No teste de forças, né? Existe o teste de forças, a gente consegue ver esse ranking. Eu faço esse relatório, inclusive essa devolutiva nas minhas sessões de mentoria, essa devolutiva para trazer essa clareza, quais são esses meus pontos mais altos, essas minhas zonas de talento e quais são as forças mais baixas. E a dele é top 5, assim, a força do humor. Então, ele tem umas tiradas que é muito natural dele. Eu não lembro exatamente, confesso que eu não lembro exatamente, já faz uns 3 anos ou mais. E aí, quando eu tava contando pra ele, eu lembro de ter uma sensação, assim, que eu não sei exatamente o que ele falou, mas me fez rir, assim, de alguma forma disso, me fez rir de mim mesma, a perspectiva que ele trouxe na hora, né? E aí, isso me distanciou daquele erro, isso me trouxe isso não é quem eu sou. É distanciar a minha identidade do meu erro, né? Eu não sou isso. Não é que o erro deixou de existir, mas aquele riso, aquele humor, trazer uma leveza sobre isso, sobre a situação, me fez me enxergar como humana, não como uma falha ambulante, não como alguém que é aquele erro, né? Que é incompetente, que é esse peso, sabe? Então, quando a gente entende que erro é privilégio de quem faz, a minha irmã fala muito isso também, né, a Lívia? Erro é privilégio de quem faz, e eu não estou diminuindo o erro, existe escala de erro. Estou falando de um erro que gera aprendizado, né? Um erro que foi um erro que me fez depois estar muito mais atenta a isso, né? Estar muito mais consciente desse processo que acontece, né? Oi, Li, tu tá aqui, né? Exatamente. Erro é privilégio de quem faz. Então, instala isso, assim, poxa, falhar é um luxo de quem faz. Então, não é que a gente vai falhar porque quer, né? Não é uma falha por negligência. Quem é que erra conscientemente? Eu vou errar porque eu sou negligente. Não é isso, é você entender que erro é o privilégio de quem faz. Então, o humor nessas situações, inclusive, ele não vai apagar essa dor, ele não vai apagar o erro. A responsabilidade foi assumida, o aprendizado foi feito, o pedido de desculpas foi feito e foi dado, né, por parte da empresa. Eu expliquei aquilo também, aquilo não me representava, né, foi uma falha. Então, a questão é, se a gente continua se punindo, isso não é maturidade. Isso não nos ajuda. Se a gente se coloca numa posição de o erro define quem eu sou, isso é muita dureza. Isso é uma dureza de enxergar nós mesmos, traz esse diálogo interno muito pesado, muito duro. Então, naquele momento, rir disso algumas horas depois, à noite, já ainda me massacrando, né? E com essa autoviolência, assim, que a gente acaba se pegando nisso. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Assim, será que eu tenho esse ciclo, esse padrão de diálogo interno, de trazer essa dureza, né? De massacrar você mesmo, né? De te jogar na lona. Então, tenha cuidado, se essa voz é a sua, isso traz um aspecto de que você é o erro, sabe? Assim, é como você vai dizendo ali, vai gritando, você é o erro, mas você não é esse erro, né? Trazer aqui os comentários de vocês. A Ioneide, bom dia, Ioneide. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Muito nobre quando assumimos e pedimos desculpa. Você é muito top, obrigada, minha linda. É isso, assim, todos nós erramos.
Quem, gente, nunca errou de alguma forma, né? Só que como a gente lida com isso no externo, com essa humildade, com esse pedido de desculpas, com essa reparação do que tiver que ser reparado, e o diálogo interno, né? Que nós precisamos ter clareza sobre isso. A gente está tão no piloto automático que a gente nem para pensar sobre essas coisas. Qual é a qualidade do meu diálogo interno? Será que eu estou colocando humor nesse diálogo interno, que é o meu diálogo comigo mesmo? Ou será que eu coloco muita dureza, uma dureza excessiva, eu não consigo rir dos meus erros, eu não consigo gerar aprendizado, porque eu estou ali sempre dizendo que eu sou esse erro? E aí ele colocou, né, semelhante àquela imagem de dois lápis, um ao lado do outro. Um está pequeno, gasto, sujo, o outro está intacto, limpo e perfeito. Exatamente. Quem cumpriu o seu papel? Quem fez o que tinha que fazer? É fácil ser perfeito quando não fez nada. Então é isso. Qual é o propósito do lápis, né? Dentro dessa analogia que ele colocou aqui. O lápis, ele foi feito para ser gasto. Ele foi feito para... O propósito do lápis é ser gasto. Então, o lápis que não está sendo gasto, na verdade, ele não está cumprindo o seu papel. Tá ótimo, tá lindo, perfeito, né? Imagem maravilhosa, mas não está cumprindo o seu papel. E aí, trazendo essa reflexão para a nossa vida. Você está ali, intacta, perfeito, sem defeitos. Mas você está fazendo, você está se propondo esse aprendizado, né? Você está trazendo essa execução, esse movimento para a sua vida, ainda que seja errando. Tem um conceito, né, de perfeccionismo que diz isso. Você começou algum projeto perfeito, você começou atrasado. Porque na verdade não existe perfeição, ele vai se aperfeiçoando, você vai se aperfeiçoando no processo. Imagina eu só começar quando tiver um monte de gente. Não, isso vai sendo melhorado, isso vai acontecendo. Então, esse diálogo interno, né, assim, quando a gente traz esse humor para esse diálogo interno, a gente começa a entender que o erro, ele não me define, né? Que esse enxergar a vida com essa leveza, não para relativizar nada, mas não para fingir que não doeu. Em nenhum momento eu fingi que não doeu, em nenhum momento eu botei para debaixo do tapete e disse assim, pronto, né, não cometi nada, né? Eu reconheço isso, mas eu não transformo isso numa sentença, num carimbo sobre quem eu sou. Eu me distancio disso, eu preservo o meu valor, eu permito aprender sem que isso me destrua, sem que isso seja duro demais, sem que isso me desencoraje, porque senão depois, se eu entender esse erro como isso sou eu, isso me define, eu não ia mais estar ali na frente dando treinamentos, eu não ia mais colocar isso como algo que eu possa fazer. Por quê? Porque eu vou dizer que eu não sou capaz de fazer isso, que isso não é pra mim, né? Então, quando a gente usa o humor como um antídoto para esse perfeccionismo, nós quebramos esse ciclo de o erro aconteceu, a autocrítica é muito severa, né? Essa voz implacável dentro de mim, e aí eu sinto vergonha, eu sinto culpa, e aí o meu corpo entra num estado de alerta, e aí eu travo, e aí eu adio as decisões, e aí eu digo que não é pra mim mesmo, e aí eu vou me escondendo, eu vou procrastinando, eu vou travando. Esse é o ciclo do perfeccionismo, né? E aí quando a gente traz essa leveza para quebrar esse ciclo, e aí eu tô trazendo leveza como um caminho de acionar mais esse humor para me distanciar, para até ter essa capacidade de rir de si mesmo, de enxergar isso como algo que é humano, né? Então o humor, ele traz essa humanidade. Meu Deus, isso só me faz mais humana, né? Então isso traz mais coragem para tentar, para persistir, isso traz mais constância, isso faz com que a gente busque a excelência, muito mais o progresso do que a perfeição. A gente entende que errar faz parte da nossa experiência humana,
que o aprendizado ele faz parte, ele nos aperfeiçoa, ele nos torna melhor. E a gente vive esse ciclo mesmo de crescimento. Então as pessoas leves, elas não erram menos. As pessoas leves, elas se recuperam melhor. Elas têm mais essa resiliência para se levantar ali diante de alguma coisa. Então esse humor interno, quando ele é aplicado, né, a esse diálogo interno, ele nos distancia do nosso erro, né? Ele traz uma outra perspectiva. Então, ao invés de você dizer, meu Deus, como é que você faz isso, como você é ridícula, você diz, tudo bem, claramente não foi o meu melhor momento, vamos ajustar a rota, claramente eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter tido menos aceleração para fazer isso, eu poderia ter checado melhor, né? E quando a gente diz assim, eu não sou boa o suficiente, tá vendo como você não é boa o suficiente, tá vendo como isso não é pra você? E aí você se diz assim, eu sou humana, eu estou aprendendo com esse processo, né? Então deixa eu me permitir aprender com esse processo, o que eu aprendo com isso? Então tem esse olhar mais bondoso consigo mesmo, sabe? Um olhar assim mais gentil. E aí, quando você errar, né? Estou ensinando aqui a uma reeducação desse diálogo interno. Estou trazendo esses exemplos para trazer educação para esse diálogo. Então, quando você estiver passando por isso, né? Quando você tiver passado por algo, meu Deus, eu errei, eu falei uma besteira, ou eu disse o que não devia ter dito, ou sei lá, eu fui criticado. Então, transforma essa culpa numa responsabilidade, né? Não para que isso te desencoraje. Transforma esse erro em aprendizado, transforma essa rigidez em uma flexibilidade. Ser flexível para aprender se transforma numa força. Não deixe de se permitir rir de si mesmo de alguma forma depois que passa, né? Depois que a gente olha para isso e enxerga como uma possibilidade de ressignificar. Eu já estou aqui ressignificando essa minha dor depois de muitos anos, né? Eu nunca tinha falado isso para ninguém. Então, se essa minha dor serviu para você aí olhar para o seu erro de uma forma diferente, eu já ressignifiquei a minha dor, ela já teve um sentido diferente. Então, se te mostrou algo sobre os seus, que pode ter sido até muito menor do que esse, e de repente, por muito menos, você tá aí se massacrando, se impedindo de viver uma vida, de olhar para essas situações, né, com mais leveza, tá bom? Muito bem, gente! Finalizando, como é que foi essa live para vocês? Fez sentido? Marcou aí alguma coisa? Sai com algum aprendizado? Transforma isso em aprendizado para a sua vida. Faz com que isso transforme a forma de você enxergar a vida, enxergar a sua energia, enxergar esse diálogo interno, ou seja, os pensamentos que você vai tendo sobre você mesmo, sobre os outros. Muitas vezes esse pensamento que a gente tem sobre nós mesmos isso transborda para outras pessoas. Então, será que você está enxergando a vida com uma seriedade muito excessiva, uma rigidez muito excessiva? Ou você pode olhar para isso, olhar para os erros, olhar para aquilo que acontece de uma forma mais gentil, bondosa, com um olhar de aprendizado, não para punir. Então, se naquele momento, no exemplo que eu dei, quando eu tivesse compartilhado, por exemplo, com meu marido, eu já tinha aquela voz crítica, e aí o outro ainda diz assim, meu Deus, como é que você fez isso? Que absurdo, como você é amadora. Se essa voz do outro traz ainda mais essa crítica, isso derrota ainda mais. Então, seja essa pessoa que também vai trazer uma perspectiva diferente para o outro, né? Que quando o outro já estiver ali na lona, né? Que eu brinco dizendo derrotado, assim, com essa rigidez, com esse se massacrando. Se alguém tiver assim, seja aquela pessoa que vai trazer essa lente de aprendizado, que vai distanciar essa pessoa desse erro, que não coloca o erro como sendo a pessoa, como sendo a identidade da pessoa, mas como alguém que traz ali
uma humanidade, né? Traz mais humanidade. Poxa, o que esse erro ele não te define, né? O que você poderia aprender com isso? Como é que a gente traz humildade para isso? Como é que a gente aprende a rir disso depois que passa? Na hora não, na hora existe muita dor, não adianta a gente negar. O humor, ele, quando ele está descalibrado, um uso excessivo, ele quer trazer uma minimização da dor, né? Ou uma negação da dor. Não é no momento da dor, é depois. É dar um outro sentido para isso, é ressignificar isso, tá bom? É pensar também uma outra estratégia para essa reflexão e para dar um outro sentido. É pensar assim, meu Deus, daqui a 5 anos, qual vai ser o peso disso? Daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, qual vai ser o peso disso? Isso vai me definir? Ou eu posso dar um outro sentido, sabe? Que bom, Érica, live maravilhosa, fico muito feliz de vê-la sempre por aqui, viu? Para finalizar nossa manhã, espero que tenha sido útil para vocês. Nós encerramos essa sequência de 5 lives, nós vamos dar uma pausa nas lives de domingo, mas tem projeto novo. Eu já estou pensando em coisas diferentes aí para transbordar na vida de vocês, compartilhar reflexões e trazer conhecimento, psicoeducação, para que possamos viver melhor essa vida, mais conscientes, menos no piloto automático. Esse é o meu propósito aqui com vocês. Fez sentido demais, Sâmia, que bom você aqui, seja bem-vinda. Todas as lives, gente, elas estão salvas ainda aqui no feed, mas eu vou tirar do Instagram e vou deixar lá no YouTube. E depois nós vamos, enfim, os novos projetos eu vou falando aí depois pra vocês, possivelmente vai ser lá pelo YouTube. Então, estejam lá, eu mesmo, Vivian Costa Psi, estejam lá. Foi maravilhoso, seu propósito é lindo, irmã, que bom, irmã, obrigada. Vou acessar todas as outras, Samia, tem um monte de live lá, se eu não me engano, essa é a live 22, e aí a gente dá essa pausa. Estamos em fevereiro, né, começando o ano, então que seja um mês aí abençoado para vocês, que esse domingo... Olha aí, que coisa boa, gente. Um monte de gente nova hoje. O Flávio, bom dia, prima. Bom dia, meu primo. Que bom você estar aí. Vou convidar vocês a dar uma maratonada lá nas lives. No YouTube a experiência é melhor. Dá pra você acelerar um pouquinho e assistir mais rápido aí todas as lives sobre desenvolvimento de virtudes, sobre como agir mais pela essência, menos pelo ego. Então, aproveita aí o domingo, né? Se você quer buscar formas diferentes de viver a vida, formas melhores, mais leves, mais significativas, mais prósperas. Esse é o meu convite para vocês, tá bom? Um beijo, um domingo abençoado para vocês, um domingo de paz, paz no coração, leveza na alma. Beijo, beijo e até a próxima.